Boa noite, pastora. Pode começar, tá? Já está gravando, já iniciei gravando. Aí a Boa senhora pode noite, ir iniciando. certo. Boa noite, queridos. Graça e paz. Eu quero, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, hoje, nesta noite. Nós estamos aqui realmente para aprender um pouco mais juntos, né, sobre o Senhor. Mas nós vamos aprender um pouco mais. E eu quero começar orando para que essa ministração Deus venha ministrar, né, começando em mim, né, desde quando eu estava ali orando, né, já preparando, eu já disse, Senhor, ministra, começa na minha vida, né? Pai, no nome de Jesus, eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu quero agradecer o teu nome porque tu és Deus, porque tu és o Senhor, porque tu és o nosso Pai. Nós temos o Senhor, Senhor, nós temos um amigo, nós temos alguém, nós temos um amigo que nos ajuda, nos instrui a cada dia mais ser pessoas melhores, a cada dia mais ser transformadas de glória em glória. Todos os dias nós queremos realmente, Senhor, entrar na tua presença e permanecer, para que nós possamos ser transformados. De glória em glória nós queremos ser transformados e receber o caráter de Jesus. Nós queremos adquirir cada dia mais o caráter do Senhor nas nossas vidas. Então, Pai, no nome de Jesus, nesta noite, neste momento, nesta aula, nós queremos agora nos concentrar e nós queremos aprender. Nós queremos, Senhor, aprender com o teu Espírito. Tudo aquilo que precisa, Deus, Senhor, realmente vir de renovo, de algo novo para as nossas vidas. A palavra rema, algo que nós até já sabemos, mas que hoje seja uma palavra rema, um renovo nas nossas vidas. No nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero começar lendo um texto. Hoje nós vamos falar sobre o poder da língua. O poder da língua. E nós vamos começar, né, falando o quê? Nós vamos começar de um texto bastante conhecido, um texto que eu gosto muito, que é o texto de Provérbios 18, Provérbios 18, 21. Eu vou alterar aqui o som rapidinho para melhorar. Provérbios 18, 1. Provérbios 18, Provérbios 18, Provérbios 18, capítulo 20, Provérbios, perdão, capítulo 18, versículo 21. Diz o seguinte: a língua tem o poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. A minha versão é nova versão transformadora, né? E ela fala: a língua tem o poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Olha só o que diz aqui essa palavra. Que palavra, né? Tem versão que diz assim: a língua tem, né, o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do fruto do seu fruto, né? Comerão do seu fruto. Hoje nós vamos falar de um assunto bem pertinente aos nossos dias. Por quê? Porque todos nós já vivemos algum momento da nossa vida em que nós tivemos algum problema de relacionamento por conta de palavras malditas, palavras ditas, né? Palavras até corretas, mas que foram ditas no momento errado. E nós vemos isso desde o início, desde a criação do mundo, nós vemos isso desde os primeiros habitantes da Terra, nós vemos que tem um problema, um problema, né, com a língua. Por exemplo, se você parar para lembrar, o povo estava há 450 anos, mais ou menos, preso
no Egito, vivendo como escravo. O povo estava clamando para que Deus trouxesse libertação, e Deus trouxe libertação para aquele povo. Deus usou ali Moisés para libertar o povo, e quando o povo estava, né, já liberto, a caminho do deserto, o que aconteceu? O povo começou a fazer o uso, né, fazer o mau uso da língua. Por quê? Porque começou a reclamar. Começou a reclamar. Se você parar depois para você ler, lá em Êxodo 16, o povo começou a reclamar para Moisés, dizendo: olha, Moisés, a gente está aqui morrendo de fome. A gente está aqui, né, morrendo de fome. Se você parar para ver, em Êxodo 17, também eles falam isso. Eles já estavam dizendo: a gente está morrendo de sede, a gente está com sede, era melhor morar lá no Egito, era melhor quando nós éramos escravos. E o povo começou a murmurar, o povo começou a declarar palavras, o que? Palavras de maldição, resmungar realmente, começou a reclamar, começou realmente a olhar para os problemas e não olhar para as circunstâncias de que eles estavam libertos, de que eles estavam a caminho da terra prometida, a caminho de Canaã, da terra que mana leite e mel, né? E você via ali que milagres, Deus ia fazendo muitos milagres no caminho do deserto. Deus fazia milagres, mas o povo, infelizmente, se contentava com o quê? Apenas com os milagres. O povo estava se contentando apenas em viver de milagres e não de um relacionamento com Deus. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos adquirir cada dia mais o quê? Um relacionamento com Deus, intimidade, uma vida de comunhão com Deus. Porque não adianta, queridos, Deus nos dá milagres. Deus nos dá milagres todos os dias e a gente não ter a maturidade, o crescimento espiritual para entender o que nós estamos vivendo. Lembra daquele texto de Romanos 8, 28? Que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Quando nós buscamos intimidade com Deus, uma vida de relação com Deus, de relacionamento com Deus, lembrando que lá em 1 Tessalonicenses 5 diz que nós temos que orar continuamente, nós temos que estar sempre orando. Pastora, mas como que é isso? Eu vou estar toda hora orando lá no meu trabalho, eu vou estar falando e o pessoal vai estar pensando que eu sou louco? Não, é orando aqui na mente. Sabe, é orando aqui na sua mente, é no seu espírito, é você em comunhão com Deus, você pedindo a Deus discernimento para quê? Para você conseguir discernir o que você está vivendo. Isso eu tenho pedido muito a Deus. Senhor, me ajuda a discernir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Me ajuda a discernir, para que eu não viva nas mesmas circunstâncias do povo, no caminho do deserto, do povo que já estava liberto, o povo que já estava a caminho da terra prometida. Olha que bênção. Mas que não tinha maturidade para entender que ali era um tempo em que eles iriam todos os dias, o quê? Experimentar da boa mão do Senhor. É tanto que Deus mandou o quê? O maná. Deus providenciou água, Deus providenciava tudo. Aquele povo passou 40 anos andando, não precisou trocar de roupa. As roupas deles, a roupa daquele povo não envelheceu. Você vê que tinha de dia uma nuvem, uma coluna, né, de nuvem para quê? Para trazer sombra, porque no deserto é muito quente, então Deus colocou o quê? Uma nuvem para trazer proteção. Deus colocou de noite uma coluna de fogo para guiar o povo e também para esquentar, porque no deserto é assim. De dia é muito, muito, muito quente, mas de noite é muito, muito frio. E Deus ia providenciando todas as coisas, mas o povo, infelizmente, por não adquirir ainda uma vida de intimidade com Deus, o povo vivia reclamando, vivia resmungando. E só depois de muito sofrer, o povo fez o quê? Se humilhou, se arrependeu, pediu perdão a Deus, né? Você vê depois, você pode depois acompanhar lá em Números 21, né? Depois realmente o povo chega para Moisés, né? Já tem um entendimento espiritual ali, se volta verdadeiramente para Deus, se volta para o Senhor e o povo pede perdão. Perdão a Deus pelo quê? Pelos seus pecados. Perdão ao Senhor pelos seus pecados, por resmungar, por murmurar. Sabe, queridos, se tem algo que nós precisamos entender, é que as palavras, elas têm um poder. É tanto que se você parar para pensar como que foi criado o universo, como que foi criado o mundo. Se você abre a primeira página ali da sua Bíblia, Gênesis começa falando o quê? Começa falando uma palavra declarada do próprio Deus.
né? Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo estava ali, né? Eles estavam ali fazendo o quê? Eles estavam criando o universo, criando o mundo. E através do quê? Da liberação da palavra. Haja. Haja luz. Haja é o poder da palavra, ou seja, toda palavra, ela tem poder. Tem poder, as nossas palavras têm poder. Então, nós precisamos entender, sim, que há poder na nossa palavra. E por isso que nós temos que pensar em todas as palavras que nós falamos. Há um poder na língua. Há um poder na língua. E o que é a língua, né? A língua ela é um pequeno órgão, né? Ela é um pequeno órgão, mas esse órgão, ele simplesmente controla o quê? Ele controla todo o nosso corpo. Ele controla todo o nosso corpo. E quem que administra, né? Quem que controla? Quem que administra tudo isso? Somos nós, mas nós só vamos fazer isso, né? Nós vamos ser bons gestores da criação de Deus quando nós entendemos que tem poder nas nossas palavras. Então, se a Bíblia diz, tem um provérbio que fala, né, que diz se o homem consegue dominar a sua língua, né, ele consegue dominar o que ele consegue, ele é mais forte do que pessoas que vencem guerras. Por quê? Porque nós precisamos ter o domínio. Nós precisamos ter o domínio da nossa língua. Queridos, quando Deus disse para Adão, dê nome aos animais. Sabe o que Deus estava querendo ensinar? Adão, você tem o poder de dar nome. Deus hoje diz para mim e para você, a palavra que sai da sua boca, tem poder, ou para curar, ou para ferir, ou para amaldiçoar, ou para abençoar, para fazer, né, aquilo que você declarar. Palavra declarada. Um dia nós entendemos isso. Eu, meu marido, eu sou a pastora Alexandra, esqueci de falar no início, né? Sou a pastora Alexandra, eu ajudo meu marido, o pastor Jânio Marcelo, ali na Igreja Batista Ágape, do Universitário. E nós entendemos que nós precisávamos declarar, dar nomes mesmo, dar nomes aos anos, dar nome aos meses. Hoje nós damos nomes, inclusive, aos dias, porque esse é um costume, inclusive, judeu, um costume, né, que Jesus ele também viveu isso. Eles davam nome. Por quê? Porque tem poder naquilo que você dá nome. Quando você declara, né, hoje eu vou ter um dia de paz, você está dando nome àquele dia, você está dizendo que você vai ter paz naquele dia, você está profetizando, você está dando nome, assim como um Adão saiu dando nome a cada um dos animais. Então, nós vamos dando nome, porque a Bíblia deixa muito claro que é muito importante nós dominarmos a nossa língua, porque se nós dominarmos a nossa língua, nós vamos ser vitoriosos e nós vamos nos livrar de viver dias difíceis, problemas seríssimos de relacionamento. Sabe, queridos, se eu e você, nós controlarmos a nossa língua, as palavras que saem da nossa boca, né? Nós vamos ser abençoados, nós vamos ser prósperos, nós vamos, né, ser como um cavalo cheio de força mesmo, assim, violento, sabe? Que controla, nós vamos ser como ele, é o que a Bíblia diz, vai ser como se fosse um mar, sabe? Vai ser como se fosse um navio, né? Tem um navio, mas se esse navio não tem leme, ele não tem direção, ele não tem controle, não tem freio, não tem domínio. Agora, se um navio, ele tem o leme, ele tem o freio, ele tem o controle, e assim é o homem que se deixa dominar, assim é a mulher que se deixa ter o domínio da sua língua, né? Ter o domínio das suas palavras que podem gerar vidas, palavras que podem gerar também morte. Então, a língua, ela serve para ser um remédio, mas ela também serve para ser um veneno. É o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes a pessoa usa a sua língua para sair espalhando boatos. A pessoa usa a sua língua para falar fatos distorcidos, para falar, fazer comentários maledicentes. E você vê que tem pessoas que jogam uma contra a outra. Tanto que lá em Provérbios a Bíblia diz que tem 7 coisas que Deus abomina, né? E a Bíblia fala que se tem uma coisa que Deus abomina é aquele que
coloca um irmão um contra o outro, é aquele que causa divisão, é aquele que usa a sua língua para causar intriga, para causar facção, para causar divisão. Deus abomina, Deus odeia. Então, queridos, hoje nós precisamos entender que sobre o poder do uso da nossa língua, nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado com o uso da nossa língua. Por quê? Porque de um lado, nós temos que entender que a Bíblia diz que a língua, ela pode ser o quê? Como um lado de fonte, né? Fonte como uma árvore frutífera, né? Mas também você vê o quê? Você vê que a mesma fonte que gera uma água boa, ela vai gerar uma água ruim? Não. Ou essa água ela é doce, ou essa água ela vai ser amarga. Então vai ser assim, uma árvore ela vai gerar frutos bons e ruins ao mesmo tempo? Não. Ou ela gera frutos bons, ou ela gera frutos ruins. Então, da mesma maneira, são as nossas palavras. São as nossas palavras. Por quê? Porque da nossa língua procede o quê? Da nossa língua procede o perfeito louvor. Nós usamos a nossa língua para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, para declarar que só Ele é Deus, que só Ele é santo, que não há outro, que Ele é o El Shaddai, que Ele é o Eu Sou. Sabe, você começa a engrandecer o nome de Deus com a sua língua, com a sua vida, com as suas palavras. Mas olha que incoerência. Ao mesmo tempo, a língua que engrandece o nome de Deus é a língua que faz o quê? É a língua que serve para machucar pessoas também. Que muitas vezes é usada para machucar pessoas, para ferir pessoas, muitas vezes usada para piadas. Piadas, imagina só. Uma língua que procede dos louvores de Deus, ela também é usada para gerar piadas, piadas até imorais, né? Palavras que venham ferir, palavras que venham magoar, palavras que venham, inclusive, servir como veneno para matar pessoas, para matar sonhos. Então, nós precisamos entender hoje que nós temos que viver um relacionamento diário com Deus. Para quê? Para que nós possamos aprender a proferir todos os dias palavras boas, palavras verdadeiras, palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras que encorajam. Sabe, queridos, use sempre a sua língua para glorificar a Deus, para abençoar as pessoas, para restaurar vidas, para abençoar famílias, inclusive a sua família, para profetizar, ajudar aquelas pessoas que estão com a sua vida machucada, sabe? Quando nós tomamos aqui a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus como manual de vida, nós vamos entendendo que nós temos que viver e colocar em prática o que diz a palavra de Deus. Nós vamos colocar em prática o que diz a palavra de Deus. Nós vamos comer do nosso fruto. E será o que temos plantado com as nossas palavras. Tem tantas pessoas que saem por aí ferindo pessoas, falando coisas, e depois elas colhem e elas dizem, meu Deus, por que eu estou colhendo isso? Sabe? Elas não conseguem parar para ver a lei da semeadura. Tudo aquilo que eu planto, tudo aquilo que eu lanço, palavras são flechas, eu estou lançando. Aquilo ali, eu vou o quê? Eu vou colher. Eu vou colher. Então, é por isso que nós precisamos cada dia mais entender que nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Nós falhamos sim, nós pecamos sim, nós somos uma obra ainda inacabada, nós estamos em construção, olhando para frente, olhando para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos todos os dias lendo a palavra, comendo deste alimento espiritual. Para quê? Para aprender mais, para aprender, porque à medida que vamos aprendendo, nós vamos pecando menos. Nós pecamos, mas isso diminui. Diminui por que isso na nossa vida? Diminui, né? Diminui porque eu comecei a priorizar a minha vida com Deus. Eu comecei a priorizar o meu alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então, queridos, você tem a chance hoje de profetizar.
Você tem a chance hoje de declarar, sabe? De declarar sobre a situação na sua vida, sobre a situação aí no seu lar, na sua casa. Abra a sua boca e entenda. A sua boca é flecha. Lance palavras de bênção. Lance palavras de bênção porque você foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Então você pode sim profetizar. Foi isso que Jesus nos prometeu na sua palavra. Ele disse: olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, tudo aquilo que vocês fizerem, vocês vão receber. Então peçam, declarem, abra sua boca, profetiza cura, profetiza libertação, profetiza salvação. Faz como Josué. Josué disse o quê? Josué disse: olha, se vocês querem servir a deuses estranhos, vocês que sirvam, mas eu decido fazer diferente, eu decido declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro, eu profetizo, e assim se cumpriu. E aí, Jesus disse isso, né? Se você crê, você e a sua casa será o quê? Salvo. Então, todos os dias nós fazemos o quê? Nós aplicamos o poder do sangue de Jesus. Aplicamos o poder do sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Nós repreendemos todo o mal. Nós declaramos, pastora, mas na minha casa tem um familiar meu que ainda não se converteu. Ainda não se converteu, mas vai se converter no nome de Jesus, vai se converter. Sabe por quê? Porque você foi colocado aí neste lugar para ser luz, para ser sal, para dar sabor. Imagina, querido, se nós estamos dentro de uma casa, nós estamos dentro de uma sala, de um ambiente de trabalho, e se nós não refletirmos a luz de Cristo, se nós não dermos sabor para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, será que nós estamos cumprindo verdadeiramente o nosso papel? Será que nós estamos cumprindo verdadeiramente o nosso chamado? Nós precisamos entender que nós temos que tirar tempo para ouvir a voz de Deus, aprender. Você está fazendo a coisa certa. Você está fazendo o investimento certo de estar aqui nessa escola. Sabe por quê? Porque você está aprendendo. Quanto mais você aprende, mais Deus, Ele vai te abençoando. Quanto mais você busca, mais Deus vai te capacitando. É fácil? Não. Jesus já nos disse isso, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também vão vencer. É a palavra de Deus, então nós precisamos saber que Ele sempre está conosco. Pode ser nos dias de alegria, dias de tristeza, dias de dor, dias de luto, mas o Senhor sempre está conosco. Dias em que nós paramos e pensamos: Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu tenho que falar nesse momento? Sabe, queridos? Deus vai instruir você. Sabe por quê? Porque você tem buscado a Deus. Você vai ser guiado pelo Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá ensino, o Espírito que dá fortaleza, o Espírito que dá inteligência, o Espírito que dá temor do Senhor vai te guiar em tudo, em cada atitude, em cada palavra, no nome de Jesus. Então, queridos, todos os dias, tire um tempo para ouvir a voz de Deus, para ler a sua palavra, porque quanto mais você lê da palavra de Deus, mais você se enche da palavra de Deus, sabe? Quando você assiste muito uma coisa, eu lembro que quando eu era mais nova, que eu assistia, por exemplo, um filme, ou então uma novela, né? Nos meus tempos de novela, vamos dizer assim, né? Eu lembro que eu era adolescente e eu ficava toda hora querendo falar sobre aquilo. Por quê? Porque era uma coisa que eu estava fazendo continuamente. Agora, se todos os dias eu pego a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um hábito. Eu estou criando o hábito de colocar na minha mente o quê? Palavras de vida eterna, promessas de Deus. Então, todas as vezes que acontece algo na minha vida, o que eu faço? Eu lembro do quê? Da palavra. Jesus, quando ele foi tentado, o que ele fez? Ele usou o quê? Ele usou a palavra, porque a palavra, ela tem poder, a palavra de Deus tem poder. Muitas pessoas estão perdendo famílias, estão perdendo oportunidades dentro da sua casa, de liberar a bênção no seu lar, de liberar a bênção, porque a pessoa, ela mesmo, ela é ungido de Deus, ela abre a boca para declarar. Porque ela abre a boca para declarar, por exemplo, assim, porque aquela pessoa ali tem um coração muito duro, aquela pessoa é uma pessoa muito incrédula, aquela pessoa, sabe, ela vai
trazendo à existência algo que não é para trazer à existência. Ao contrário, você vai profetizar. Aquela pessoa até está assim, mas em nome de Jesus, ela terá um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. Aquela pessoa, ela vai ser inundada pela presença de Deus. Você recebe o seu salário. Ah, que migalha é essa que não dá para nada. Não, querido, você vai abençoar. Senhor, obrigada, obrigada, porque eu sendo fiel no pouco, eu sei que o Senhor me coloca no muito. Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me dar entendimento para que eu possa, Deus, eu já começo devolvendo as minhas primícias ao Senhor, eu começo já devolvendo e eu sei que o Senhor vai fazer multiplicar, o Senhor vai me dar sabedoria para que eu possa administrar, para que eu possa estar administrando da forma que é para eu administrar as minhas finanças, sabe, queridos? Deus quer uma atitude nossa, um posicionamento nosso. Nós precisamos trazer à existência. Lembra do que diz a palavra de Deus? Nós temos que trazer à existência do mundo celestial, das regiões celestes, aquilo para o mundo físico. Então eu declaro, eu abro a minha boca para quê? Para abençoar. Eu abro a minha boca para abençoar. Por quê? Porque nós somos falhos. É claro que tem dia que às vezes a gente descarrega a ira, né? A gente descarrega toda a nossa raiva contra as pessoas, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele faz o quê? O Espírito Santo de Deus, ele nos quebranta a nos voltar, a nos arrepender. E a gente se arrepende. A gente se arrepende, a gente se volta, a gente vai lá, a gente pede perdão para Deus, a gente pede perdão para quem a gente magoou e a gente continua olhando para Jesus, olhando para a carreira que nos está proposta, olhando, buscando agradar todos os dias quem? O nosso Deus. Nós vamos abençoar. Abençoe seu salário, abençoe a sua família, abençoe seu local de trabalho, abençoe seu chefe. Queridos, abençoe as autoridades. A Bíblia diz lá em Timóteo que nós temos que orar pelas autoridades que elas foram constituídas, pelas autoridades que Deus permitiu estar hoje no poder. Nós vamos declarar, às vezes eu vejo cristãos abrindo sua boca e falando palavras terríveis, sabe? Ah, pastora, mas não é verdade? Sim, mas por que que você, podendo profetizar que isso vai mudar, você vai fazer igual ao ímpio, a uma pessoa que tem um coração que não é um coração levado pelas coisas de Deus? Nós temos que declarar, nós temos que fazer através da oração. Nós fomos chamados para ser intercessores, nós vamos orar, fazer como Jesus, né? Orar pelas pessoas, orar pelas autoridades, nós vamos declarar o coração deles se voltando a Deus, eles voltando seu coração ao Senhor, essa nação se voltando ao Senhor, as nações se voltando ao Senhor. Nós vamos declarar que haverá quebrantamento no coração deles. Nós vamos profetizar. Por quê? Porque a nossa palavra, ela tem justamente esse poder. Ou vai curar, ou vai ferir. Você pode usar de qualquer forma. Deus não nos força a nada. Querido, você não está nessa sala forçada, eu garanto a você. Você não recebeu Jesus no seu coração porque você foi forçada, porque Jesus chegou lá, né, forçado, Jesus entrou e foi arrombando. Não, Jesus disse o quê? Né? Como ele fala lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta do seu coração. Imagina assim, ó. Imagina que o nosso coração, ele não tem porta por fora, ele só tem porta por dentro. Pensa nisso. Seu coração, né, só tem porta, ou só tem fechadura, perdão, por dentro. Então, é só você que decide se você abre ou não. E isso é o quê? É o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para nós fazermos ou não o que diz a palavra de Deus. Nós temos o livre-arbítrio para viver ou não as promessas de Deus para as nossas vidas, sabe? O justo e o ímpio, eles têm diferenças em muitas coisas, no caráter, nas atitudes, sim, e inclusive na forma de falar. Porque, querido, se eu e você fomos justificados pelo sangue de Jesus, recebemos Jesus na nossa vida como nosso Senhor, nós reconhecemos o
que ele fez na cruz do Calvário. Então nós reconhecemos que ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, que ele morreu para nos salvar. Nós nos arrependemos, nós realmente nos entregamos. E se nós continuamos agindo da mesma maneira, será que ele realmente está sendo Senhor das nossas vidas? Pare e pense um pouco. Será que ele está sendo Senhor? Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, porque ninguém manda na minha boca, eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu nasci assim, pronto, ninguém muda a minha personalidade, sabe? Você acha que essa pessoa é uma pessoa que ela vive buscando viver guiada pelo Espírito Santo de Deus? Seja sincero, não é, queridos? Porque quando nós entendemos que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus, não sou mais eu quem vive, como diz lá em Gálatas 2:20, mas é Cristo quem vive em mim. Cristo quem vive em mim. Então não são minhas palavras. Agora são as palavras que Deus quer que eu fale. É fácil? Não é fácil. Eu também estou com você nesta luta, buscando todos os dias. Todos os dias tenho dito para Deus, Senhor, me ajuda, me transforma. Todos os dias eu quero ser transformado de glória em glória. Me transforma, muda a minha vida, que cada dia mais eu me assemelhe ao Senhor, que cada dia realmente a minha boca seja um manancial de vida, que cada dia mais, sabe, eu profira palavras para abençoar, que da minha boca não saiam palavras de maldição, que não saiam palavras de violência. Sabe, queridos, Provérbios 10 diz, da boca do justo jorra vida, ou seja, são palavras que trazem vida, palavras que vivificam, que comunicam a vida espiritual e ao mesmo tempo emocional, sabe, uma vida emocional equilibrada, abençoada. Por outro lado, da boca do ímpio, né, da boca das pessoas que não buscam a Deus, sai o que diz a Bíblia? Sai palavras violentas, palavras que ferem, palavras que matam. Não é apenas, sabe, algo físico, mas também é verbal. Também é palavra verbal, é o comportamento, o nosso comportamento, ou vai ferir ou vai curar. Você e eu, nós fomos chamados por Deus para esse tempo, para curar pessoas, para abençoar vidas e, inclusive, nos deixar ser curados. Sabe por que às vezes a gente tem tanta dificuldade para ser guiados por Deus? Porque nós recebemos tantas palavras malditas malditas na nossa infância, malditas de lideranças, malditas de pais, malditas de pessoas que nos criaram, e hoje nós não conseguimos expressar, sabe, expressar para a vida dos nossos filhos, para a vida da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor, palavras de bênção. Por quê? Porque, inclusive, nós precisamos viver, sabe, uma transformação. Nós precisamos nos deixar ser transformados, nós precisamos entender que nós vamos renunciar. Sabe, queridos, nós, as palavras lançadas, sabe, uma vez ditas, elas foram proferidas no mundo espiritual. Mas uma coisa você e eu nós podemos fazer. Nós podemos nos arrepender e nós podemos pedir ao Senhor que torne aquela palavra sem efeito. Se de repente você um dia amaldiçoou, sabe, alguém que está ali sob a sua liderança, sob a sua responsabilidade, se você amaldiçoou sua família, Senhor, me arrependo, porque eu me lembrei que nesse dia eu profetizei isso. Na ignorância eu falei, no momento da ira, no momento que eu estava tomada por mim mesmo, sabe? Mas, Senhor, me arrependo. Eu peço agora aqui no nome de Jesus, o anjo do Senhor, colhe aquelas palavras e que aquelas palavras sejam anuladas. Eu anulo. Eu declaro que não é assim. Eu declaro palavras de bênção. Eu declaro para a minha vida, inclusive. Sabe, quando me diziam que eu não ia dar certo em nada, Senhor, eu não aceito essa palavra, eu rejeito essa palavra para a minha vida. Eu declaro que eu tenho o Senhor na minha vida, o sangue de Jesus me justifica, o Espírito do Senhor me dá sabedoria, o Espírito do Senhor me dá criatividade. Eu já vi pessoas desempregadas começar a orar isso, começar a orar, Senhor, me dá criatividade, me dá criatividade. Eu estou desempregada, eu preciso que o Senhor abra uma porta e eu só vejo parede, eu não vejo porta, só vejo parede. E de repente, o que aconteceu? O Espírito deu criatividade e essa pessoa se levantou,
de maneira simples para fazer algo. Mas aquela coisa pequena foi bênção e se tornou o seu sustento, o sustento da sua família, e Deus prosperou. Então, nós precisamos entender, sabe, que do fruto das nossas palavras nós vamos comer. Então, vamos tomar cuidado com a forma de falar, pois a maneira errada de falar, ela não vai trazer somente um problema para nós, mas ela vai trazer um problema para todos aqueles que estão ao nosso redor. Sabe, queridos, Provérbios é um livro maravilhoso, porque ele fala muito sobre isso, sobre nós tomarmos cuidado com as nossas palavras. Nós temos que guardar as nossas palavras, porque quem guarda as suas palavras, na verdade, está guardando o quê? Está guardando a sua alma, está conservando a sua alma. Agora, quem fala demais, né? Faz o quê? Traz ruínas. Eu sei porque eu já vivi isso, né? Quem me conhece, eu até brinco, né? Às vezes eu digo, olha, eu falo muito, até para ministrar, né? Eu digo assim, Jesus, me ajuda, me abençoa para que eu seja sucinta, para que eu seja rápida, né? Para que eu use de poucas palavras e fale aquilo que o Senhor quer, porque às vezes eu falo muito. E eu lembro que em certos momentos da minha vida que eu não tinha muito entendimento, discernimento espiritual, eu realmente falava muito. E às vezes o que eu colhia? Eu colhia realmente fruto das palavras malditas, das palavras que não eram nem para ter sido lançadas. Então, nós precisamos entender que nós temos que, inclusive, guardar a nossa boca, porque guardando a nossa boca, estamos guardando a nossa alma. Provérbios 13, versículo 2 e 3 diz isso, né? Tem momentos na nossa vida em que a maior atitude de sabedoria, né, de expressão de sabedoria, vai ser o quê? O silêncio. Ah, mas o silêncio, na hora que eu preciso falar, e se de repente alguém brigou comigo, eu tenho que me calar? Sim, se cala. É melhor ter paz. É melhor ter paz. Sabe por quê? Porque depois, quando baixar, sabe, quando tudo se acalmar, ficar brando, aí sim, às vezes, aí vale a pena a gente ir atrás de resolver. Mas na hora da ira, melhor coisa é o que? É o silêncio, porque isso vai guardar a nossa alma. Falar com o coração irado, querida, falar nos exasperando, isso não faz isso não faz bem para ninguém. É tanto que é uma obra da carne, ira exacerbada, obra da carne, coisas que nós temos todos os dias que rejeitar. Lança fora, lança na cruz de Cristo, chama a existência o fruto do Espírito, domínio próprio. Senhor, eu vou ter domínio próprio, eu não vou me exasperar, Senhor, eu não vou me exasperar nas horas das emoções alteradas, sabe, Senhor, eu vou me deixar ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, queridos, retém as suas palavras, muitas vezes para trazer o quê? Paz para a sua vida, paz para a sua casa, sabe? Isso vai trazer paz. Provérbios 12, 27 diz isso, né? Nós devemos reter as nossas palavras, nós temos que reter, nós temos que possuir o conhecimento sereno do Espírito Santo de Deus, sabe? Nós temos que agir, ser homens, mulheres que ajam com inteligência. Provérbios 15, 3 também fala sobre isso. Você depois pode acompanhar essas leituras. Reflita hoje a forma de você falar. E dessa maneira, eu e você, nós vamos evitar muitos transtornos. Nós vamos certamente evitar muitos dissabores nos nossos relacionamentos. A Bíblia diz que a resposta branda o quê? A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura, o que ela faz? Ela suscita ira. Ela suscita a ira, Provérbios 15:1 diz isso. Então, nós precisamos saber sobre o poder da língua. Sobre o poder da língua. Algo que vai trazer ou vida ou morte. E eu tenho certeza que você quer vida, que você quer alegria, que você quer sabedoria, que você quer mais da presença de Deus por onde você vai. Então, vamos entender hoje que a língua, ela é o quê? Ela é uma arma muito perigosa. Ela é uma arma muito perigosa, tanto para o bem, né? Vamos dizer assim, né?
perigosa para o bem, perigosa para o mal, né? Porque o próprio livro lá de Tiago, né? Se você parar, também outro livro que fala muito sobre a língua. Depois, se você puder, Tiago é um livro pequeno, queridos. Você pode, inclusive, numa sentada, ler o livro de Tiago e você constatar o que eu estou falando. Ele fala muito sobre o poder da língua. Então, nós precisamos entender, né, que a língua, ela afeta a nossa vida. O uso da língua vai afetar a nossa vida. Por quê? Se você parar para pensar, né? Olha só, uma coisa aí para você parar para pensar. A língua, ela reflete o quê? Ela reflete a pessoa. Para pensar. A nossa língua, né? Aquilo que falamos reflete o quê? Quem é uma pessoa. Reflete, né, as características de uma pessoa. Você chega no local, você não conhece ninguém, mas você observa o modo de falar daquela pessoa. Você já começa a ver o quê? O reflexo de quem é aquela pessoa. Por causa do quê? Da língua. Por causa da forma de falar. Então, lá em Tiago 1:26, diz isso, né? Diz, inclusive, assim, olha, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, se engana, sabe? A sua religião não tem valor. A religião aqui, sabe, não é apenas seguir regras, não é apenas seguir uma doutrina, não é isso. Mas aqui está falando realmente, está falando de hábitos, de costume, de uma vida, de vida com Deus, sabe? De refletir as nossas ações aqui na Terra, através da nossa língua, do nosso comportamento. Se a nossa língua expelir coisas ruins, descontroladamente, isso vai mostrar o quê? Vai mostrar quem governa a nossa vida. Se você ainda está naquela fase que você não leva desaforo, né? Tem gente que diz assim, porque eu não levo desaforo para casa. Sabe, queridos? O que mais importa é você ter paz ou você tentar provar para alguém que você não leva desaforo para casa? É melhor ter paz, é melhor ter paz, é melhor refletir, refletir. Jesus, em tantos momentos da vida dele, Jesus, ele foi, né? Ele recebeu palavra, Jesus foi acusado. Você viu Jesus ali? Jesus pegando a sua boca, abrindo a sua boca e discutindo com pessoas, batendo boca? Nunca, nunca Jesus fez isso. Então, por que que eu vou fazer? A nossa vida tem que ser pautada, né? Eu gosto muito, desde que eu era adolescente, eu lembro que eu li um livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Eu sempre procuro olhar muito isso. Senhor, o que que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Por isso que às vezes vale a pena a gente se calar. A gente se calar no momento de briga, inclusive. Eu lembro que a pastora Fátima, inclusive, ela quando ministrava nos encontros, logo nos primeiros impactos de vida aqui no estado do Acre, né, uns 20 anos atrás, eu lembro que ela falava muito isso, né? Se você tiver que pegar água, querido, colocar na sua boca, ó, coloca a água, segura lá a água na boca. Se tiver que segurar por 5 minutos, até ali a raiva passar, segura. Mas vale ter paz do que fazer confusão, do que espernear, do que trazer briga para sua casa. Então, nós vamos entendendo que a língua, ela reflete quem nós somos. O uso da sua língua reflete quem você é. O uso da minha língua reflete quem eu sou. Então, nós precisamos ter cuidado, né? Além de saber que ela reflete, nós temos que ter o quê? Cuidado com a nossa fala, porque todos nós tropeçamos, realmente, como eu falei para você, todos nós aqui, nós estamos em construção, é fácil? Não é fácil, muitas vezes nós nos descuidamos, muitas vezes nós falamos coisas que não éramos para falar, muitas vezes nós realmente não nos dominamos, mas daí o que aconteceu? Daí nós entendemos, né, que nós tínhamos que pedir perdão a Deus e nós tínhamos que nos voltar para o Senhor.
Então, nós vamos tomar cuidado. Cuidado. Lembra do que a Bíblia diz? A Bíblia diz o que a Bíblia fala, né? A Bíblia diz, olha, o inimigo, né? O inimigo das vossas almas, sabe? O diabo, ele está o quê? Ao derredor, buscando quem possa tragar. Ao nosso redor, quem está ao nosso redor? Os anjos de Deus, porque os anjos de Deus se campam ao redor daqueles que o temem, daqueles que temem o nome do Senhor. Então, ao nosso redor estão os anjos, mas ao derredor está o inimigo, buscando um momento para tragar. Mas nós temos que tomar cuidados, por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos que vigiar, por isso que nós temos, né, que vigiar em todo o tempo. Nós temos que realmente tomar cuidado, porque a língua, ela é sim perigosa. Ela é sim, a Bíblia diz que ela é como um fogo, né? Ela é como um fogo, ela é como um fogo realmente que vem e que queima, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque no mundo de iniquidade, né, entre tantas pessoas, entre muitas pessoas, nós vamos vendo, né? O próprio Tiago diz, Tiago 3:6, né? Ele diz o quê? Ele fala que nós temos essa tendência a nos descontrolar. Nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Tiago, ele vem justamente nos dizer isso, para que nós tomemos cuidado. Para quê? Para que a gente não seja tragado pelas nossas próprias palavras. Tiago 3:6, né? E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Olha o que diz só Tiago 3:6. Olha o que diz. Olha o que fala, né? Olha o que diz essa palavra. Nós podemos até realmente apagar ali uma pequena chama. A gente consegue bem rapidinho apagar. Mas se começa a incendiar, você vai conseguir apagar? Não, aquilo que queimou, queimou. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Por isso que nós temos que muitas vezes realmente ficar calado, orar. Um dia desse até eu vi uma pessoa falando, né? Achei tão interessante, ela disse assim, nesse momento de pandemia, né? Deus nos colocou dentro das nossas casas, né? Principalmente logo no início, né? Que nós estávamos mais ainda em isolamento. Para quê? Para que nós pudéssemos realmente nos voltar para Deus, ouvir a voz de Deus, falar menos, né? Até uma pessoa um dia desse disse assim, a máscara, querido, entende, para você falar menos, ouve mais, né? Vamos falar menos, ouvir mais a Deus. Porque a oração, tem muita gente que acha que a gente, para orar, a gente tem que chegar aí falando várias, fazendo, sabe, ali uma lista de coisas, não. Nós vamos chegar diante de Deus, rendendo ações de graça, chegar com reverência na presença do Senhor, chegar adorando, exaltando seu nome, sim, falando das nossas necessidades, mas nós vamos também ouvir a voz de Deus, porque a oração é um diálogo, é um relacionamento. Nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvindo. Por isso que é importante nos relacionar com Deus, porque à medida que eu me relaciono com Deus, o que é que eu faço? Eu começo a ser guiado, eu começo a ser guiada pelo seu Espírito, eu começo a andar pelo Espírito. Use a sua língua como uma língua consistente. Queridos, com a sua língua você vai bem dizer. Você vai bem dizer o Senhor e Pai. Com a sua língua você vai bem dizer. Você não vai amaldiçoar. Sabe por quê? Porque lá em Tiago 3:9, continuando ainda, né? Tiago 3:9 diz assim: às vezes, a língua, ele está falando da língua, né? Do veneno, né? Ele está falando do veneno mortal. Aí no 9 ele diz assim: às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. Olha que contradição. Uma hora você está aqui, né, adorando a Deus, né? A Ele a glória. Aí você está adorando a Deus com a sua língua. Aí o que Tiago está dizendo? Aí outra hora você já começa a amaldiçoar pessoas, amaldiçoar aquela pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você não está apenas ferindo a pessoa, você está ferindo o próprio Deus. Você está ferindo o próprio Deus, por quê? Porque você está amaldiçoando quem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
tão interessante. Um dia desse eu conversava, né? Minha filha chegou e disse assim: mamãe, teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim: olha, como você tá feia, como você tá feia, ficou feia, não sei o quê. E ela pegou e disse assim: olha, mamãe, eu disse para essa pessoa, você não pode me dizer isso. Sabe por quê? Porque eu sou criada à imagem e semelhança de Deus, e eu sou muito bonita. E eu lembro que ela foi e falou isso, e eu achei tão interessante, né? Ela ter falado isso para dela. Ela disse: mamãe, eu falei, eu sou criada à imagem e semelhança de Deus, então você não diga isso. Ela foi explicando isso para esse coleguinha. E o que aconteceu? Aconteceu, né? Que no coração dela, ela já entendeu esse princípio. Ela já entendeu que ela não pode sair por aí ferindo, falando mal de pessoas. Por quê? Porque ela está falando do próprio Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, nós vamos usar a nossa língua de maneira o quê? De maneira consistente. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não dá certo. Tiago está dizendo aqui em Tiago 3, versículo 10. Não dá certo. Por isso que nós vamos decidir hoje, terminar aqui essa aula. Senhor, hoje eu decido, quero voltar a minha vida para viver somente para o Senhor, para viver somente para o Senhor. Voltar a minha vida está pautado para abençoar, para declarar, para profetizar, para gerar palavras que gerem vida, palavras que gerem vidas, sabe, queridos? Muitas vezes a gente é tão rápido para falar mal dos outros, mas nós esquecemos que essas pessoas, elas refletem a imagem de Deus. E é justamente isso que Tiago está dizendo. É justamente isso que Tiago está nos ensinando. Nós temos motivos para a partir de hoje refrear a nossa língua. Cuidar das palavras que saem da nossa boca. Portanto, vamos aprender com sabedoria bíblica. Nós não estamos lendo livros seculares, não. Nós estamos lendo o nosso manual de vida. Eu sempre digo, manual de vida, o nosso alimento diário, a palavra de Deus. E nós vamos realmente buscar essa sabedoria bíblica com toda a humildade, sabe? Humildade em Cristo Jesus, buscando ser brandos, e na nossa forma de falar, em todos os momentos da nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Às vezes a gente trata tão bem as pessoas de fora, não é verdade? E dentro da nossa casa a gente não consegue falar com amor, a gente não consegue falar com suavidade, com brandura, sabe? É hora de nós nos voltarmos verdadeiramente para o Senhor. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu quero ser transformado pelo Senhor. Me transforma, me transforma, me transforma verdadeiramente. Tem tantas, né, tantas mulheres às vezes se queixam e tantos homens também às vezes se queixam dos relacionamentos e dizem, olha, não é o que fala, mas é a forma como fala. Os filhos também falam isso. Não é o que diz, não é o que ensina, mas é a forma. Sabe por quê? Porque a palavra branda, ela traz paz. Ela traz paz. Então, nós precisamos realmente buscar essa sensibilidade em Deus. Nós precisamos buscar essa sensibilidade em Deus. Nós temos que deixar de agir tempestivamente, sabe? E na Bíblia teve tantas pessoas que agiram de maneira irada, de maneira tempestiva, sem pensar, sem voltar o seu coração para Deus, e daí só sofreu. Só sofreu. O próprio povo que eu estava falando lá no início da aula, o povo que tanto murmurava, que tanto reclamava, que tanto, né, só lembrava do passado, só lembrava do Egito, sentia saudade, irmãos, do Egito. Aquele povo sofreu, por quê? Porque ficou 40 anos andando no deserto e não usufruiu da terra prometida. Somente, né, somente ali Josué e Caleb. Por quê? Porque eles já tinham entendido este princípio.
este princípio de bênção, de abençoar, de não olhar os gigantes, olhar além, sabe? Não olha as circunstâncias hoje da sua vida, olha o que Deus vai fazer. Olha no que você vai ser usado para abençoar outras pessoas. Gera palavras de vida eterna. Teve 2 juízes na Bíblia que depois você pode estudar, né, sobre esses 2 juízes. E lá em Juízes 8, né, inclusive fala, né, que teve um deles foi Gideão, né? Gideão, tanto Gideão, né, como Jefté, eles eram da tribo de Efraim. Foram 2 juízes que eram da tribo de Efraim e eles agiram de maneira tempestiva. Só que um agiu com brandura e o outro agiu, né, de uma maneira muito brava. E isso gerou 2 consequências na vida e no reinado deles. Gideão, quando as pessoas chegaram para reclamar, né, para ele simplesmente ele agiu com brandura. Mas quando chegaram para Jefité, Jefité ficou irado, tomado de raiva. Jefité foi lá e mandou matar, sabe, queridos? Porque você vê o quê? Pessoas de Deus, pessoas que estão, inclusive, na liderança, mas que têm atitudes diferentes. Não é porque o fulano faz assim que você tem que fazer, sabe? Não é porque tem gente que diz assim, porque eu vou criar meu filho assim, porque eu fui criada assim. Sabe, queridos, quantas vezes nós fomos criados e nós não recebemos da criação dos nossos pais alguns ensinamentos, por quê? Não é porque eles não quiseram nos dar, é porque eles não sabiam. Eles não receberam. Se eles não receberam, eles não conheciam. Se eles não conheciam, eles não tinham como transmitir isso para mim. Mas hoje eu estou aqui aprendendo a Bíblia, manual de vida. O que eu vou fazer? Eu já conheço. Então eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que agir diferente. Eu tenho que agir de maneira diferente. Tanto no Antigo Testamento, esses líderes, né, esses 2 juízes, como no Novo Testamento também tem líderes, né? Líderes também que eles também têm 2, como é que se diz? São 2 formas de agir, né? Um dia desse eu estava lendo o livro de Atos, e se você depois parar para ler livro de Atos, capítulo 15, você vai ver sobre o apóstolo Paulo e Barnabé. 2 grandes, né, homens de Deus que caminhavam juntos, mas que uma hora o que aconteceu, né? Eles se separaram, ali no momento do ministério. Por quê? Porque João Marcos, né? Ele foi para uma viagem missionária e lá nessa viagem missionária, logo no início, ele desistiu. Aí Paulo ficou muito chateado e disse que se ele desistiu logo na primeira viagem, logo no início, ele não estava pronto, ele não estava maduro o suficiente para quê? Para fazer uma segunda viagem missionária. Já Barnabé entendia diferente, que tinha que dar uma segunda chance para João Marcos, que agora ele agiria diferente. Né? E daí houve um conflito entre eles e ali eles se separaram. Mas você vê que tem pessoas, né, que dizem, eu apoio Paulo, outras dizem, eu apoio Barnabé, sabe, queridos? Mas se você para pensar, os 2, claro, os 2 ali, eles têm ali as suas, né, as suas explicações corretas. Mas nós vemos o quê? Se Paulo, o apóstolo Paulo, ele entendeu que ali, naquele momento, João Marcos não poderia ir para a segunda, por quê? Porque ele ainda estava imaturo, ele precisava amadurecer mais. É tanto que depois, né, eles voltam, eles estão, a Bíblia fala, né? A Bíblia diz que teve essa restauração, eles voltaram a caminhar junto, lá em Timóteo 4 diz isso, né? Diz, olha, quando Paulo está dizendo, olha, traz contigo, né? Traz o Marcos aí contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Ele está justamente falando isso porque houve sim um momento que Marcos, né, foi restaurado, ele amadureceu e ele pôde realmente participar de tudo, de todas as viagens missionárias, mas naquele momento ele não estava preparado. Por isso que Paulo tinha entendido. Então, nós precisamos entender que é assim. Tem gente que vai agir de uma forma, tem gente que vai agir de outra forma. Mas nós precisamos sempre agir guiados pelo Senhor.
guiados pelo Senhor, guiados pelo nosso Deus, guiados que nós vivemos já num mundo tão cheio de tragédia, sabe? Tem gente que às vezes brinca, eu já vi cristão brincando com a violência que está, né, na nação, com a violência, brincando com os dados. Sabe, queridos, a nossa boca tem que servir para profetizar, para mudar cenário. Nós fomos chamados para esse tempo, para mudar cenário, porque o poder da língua, ele tem que ser usado para o benefício do reino de Deus. Ele tem que ser usado, sabe, para o benefício do reino de Deus, porque aqui no mundo jaz o maligno, mas nós que estamos aqui, nós que somos pessoas do céu, nós temos que trazer, declarar: Senhor, venha o teu reino sobre a minha família, venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre o meu chefe, venha o teu reino sobre esse estado, venha o teu reino sobre essa nação. Nós temos que declarar isso, nós temos que todos os dias profetizar isso, porque tem um potencial muito grande na sua língua para restaurar, inclusive, o seu destino, a sua história, a sua família, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida financeira, os seus relacionamentos, sabe, suas emoções. Deus quer restaurar e Deus coloca dentro de você quem? O Espírito. O Espírito Santo, ele faz o quê? Ele não apenas nos consola, mas ele nos guia, ele nos direciona, ele nos ilumina, ele nos dá luz, ele nos dá criatividade, ele nos dá inteligência, ele nos dá mais do amor de Deus, ele nos capacita. Então, nós, como cristãos, nós vamos buscar usar bem as nossas palavras. Quanto mais eu quero de Deus na minha vida, mais eu tenho que declarar, eu tenho que profetizar, eu tenho que profetizar isso, eu tenho que profetizar, eu tenho que declarar. Quantas vezes as pessoas se convertem, nós nos convertemos e nós queremos que toda a nossa casa, no estalar de dedos, se converta. Aí a gente chega e a gente começa a falar, e a gente começa a falar, e a gente começa a falar de Jesus, e a gente diz: olha, porque esse aqui não é certo, esse aqui não... Já aconteceu isso com você? Né? Um dia desse eu escutava uma pessoa, ela disse assim: sabe aquela pessoa que é chata? Ele até disse assim, né? Ele disse assim: aquele cristão assim que é chato, sabe aquele cristão que é chato? Sabe, queridos, o que Paulo diz? Nós somos cartas vivas. Tem hora que nós não precisamos falar. Você está dentro da sua casa. É claro, nós como pais, nós vamos instruindo os nossos filhos. Agora você, né, como filho, você mora com seu pai, né, com a sua mãe. Você se converte. Aí você quer ensinar. Ele não vai aceitar. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar e nós vamos refletir, ser carta viva naquele lugar. Nós vamos ser cartas vivas. Nós vamos refletir a imagem e semelhança de Jesus naquele lugar. O que Jesus faria, o que Jesus falaria, como que ele agiria. Nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque aí as pessoas vão dizer: realmente, algo aconteceu na vida daquela pessoa. Aquela pessoa não é mais a mesma. Aquela pessoa antes era assim, mas agora algo mudou. Entende? Por isso que nós temos que buscar em Deus sabedoria. Por isso que o próprio Jesus, ele fala isso, né? Ele mesmo diz isso, que nós temos, né, que edificar a nossa vida, a nossa relação tem que estar edificada na rocha, em Jesus. Então, nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos cada dia mais entendendo o sacrifício de Jesus naquela cruz, nós vamos entendendo que o sacrifício de Jesus, sim, ele pode restaurar tudo na minha vida. Qualquer relacionamento, Jesus, ele pode sim restaurar. Qualquer barreira, ele pode sim restaurar. Sabe, queridos, nós precisamos entender que é impossível manter um relacionamento pessoal com Deus e continuar vivendo os padrões do mundo. Você tem livre-arbítrio para entender hoje
Ou você vive guiado por este mundo, ou você vive guiado pelo reino de Deus. Sabe por que que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas eu acrescento. Sabe por que que ele disse isso? Ele está dizendo que é o segredo. O segredo. Às vezes a gente começa, né, orar para pedir algo a Deus. Mas começa a orar só para buscar o reino de Deus, para buscar ser parecido com Deus. Você vai começar a ser abençoado. Sua vida financeira vai prosperar. Sua saúde, você vai ficar curado. As suas emoções serão saradas. Sabe, você vai ser abençoado por onde você andar. Por quê? Porque você está buscando o reino de Deus. E o que que a promessa diz? As outras coisas, ó, ele acrescenta. Aquilo que é desejo do nosso coração, ele faz. Por que que o salmista escreveu lá no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Se eu agrado a Deus, o que que a Bíblia diz? Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. E como que eu agrado a Deus? Com fé. Eu agrado a Deus cumprindo seus mandamentos. Por que que eu oro? Por que que eu tenho que ter uma vida diária de oração? Por quê? Porque eu quero ser melhor do que o irmão do lado? Não, não. Eu oro porque é mandamento. Eu saio do dever. Eu saio aqui do princípio do dever, do mandamento, para o deleite, para me alegrar em Deus, para me satisfazer em Deus, para me satisfazer com a presença de Deus. Sabe, queridos, é impossível agradar a Deus sem fé. Você vai declarar, Senhor, eu quero ter fé. Senhor, hoje realmente a minha fé está tão pequena para eu visualizar a mudança. Mas, Senhor, me ajuda a ter fé. Eu lembro de um tempo da minha vida, queridos, em que eu ganhava muito pouco. Meu salário, quando eu iniciei, né, no concurso que eu fiz, ele era muito, muito pouco. E eu lembro que às vezes eu dizia assim para Deus, Senhor, eu queria tanto ganhar mais, Senhor, eu quero tanto ganhar mais. Eu quero tanto ganhar mais porque eu quero tanto abençoar mais pessoas, eu quero ter condições. Mas hoje eu só estou praticamente realmente devolvendo o meu dízimo e me mantendo. Mas, Senhor, eu quero tanto poder abençoar vidas, eu quero abençoar pessoas que estão no campo missionário, onde eu não estou chegando, mas que a minha oferta vai chegar. E eu lembro que eu sempre comecei a orar muito isso para Deus. Senhor, me ajuda a desenvolver, eu tenho sido fiel desde quando eu era adolescente, desde quando eu ganhava ali os meu primeiro dinheirinho, né? O primeiro dinheiro eu já entregava, eu já devolvi o que era do Senhor. E eu lembro que eu comecei a dizer, Senhor, coloca fé. Porque alguém chegava a dizer, menina, isso aí é impossível, te contenta, vai logo passar em outro concurso. E eu lembro que eu continuava assim, estudando para outros concursos, tudo, né? Mas eu lembro, sabe, irmãos, que eu orava, eu disse, Senhor, só um sobrenatural de Deus, só algo realmente da parte de Deus para fazer eu ganhar mais. E eu lembro que de repente, querido, sabe, houve uma mudança na lei, né? Na lei, e de repente o meu salário dobrou. Na verdade, minto, meu salário triplicou, sabe? E eu lembro que naquela época eu fiquei, como diz lá no Salmo 126, né? A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Sabe, a minha boca se encheu de alegria, eu agradeci tanto a Deus, Senhor, obrigado, porque eu chorei, eu orei, eu clamei, eu jejuei, e eu realmente pedi para, inclusive, o Senhor me dar fé, para o Senhor me dar fé, para eu acreditar que aquilo era possível, e realmente o Senhor me deu, e hoje o Senhor fez esse milagre, sabe, queridos? E como eu fui abençoada, e não somente a minha vida, mas eu pude abençoar pessoas, eu posso abençoar pessoas. E cada dia mais eu entendo, cada dia mais eu tenho compreendido que eu não posso fixar a minha vida aqui nas coisas desse mundo. Eu não posso fixar, sabe, as coisas. É claro que Deus quer sim que nós sejamos prósperos, Deus quer nos abençoar, Deus tem prazer, irmãos, Deus tem prazer em nos abençoar, em abençoar seus filhos. Mas uma coisa é certa, nós precisamos depositar, sabe, tudo onde?
naquilo que é incorruptível, naquilo que é do alto. Nós vamos ser abençoados, ser prósperos aqui? Vamos sim, no nome de Jesus. Mas nós não vamos nos firmar aqui na terra. Tem gente que só quer se firmar aqui na terra. Tem gente que só está tentando acumular riquezas aqui na terra. E esquece de viver a eternidade. A eternidade. Nós temos que nos voltar todos os dias para o nosso Deus. Nós temos que nos voltar para os valores de Deus, sabe? Os valores do reino de Deus. No mundo jaz o maligno. Se você parar para pensar, hoje as pessoas estão querendo que nós entendamos, sabe? Que a gente compreenda que é normal pecar, que é normal casar e separar, que é normal você adulterar, que é normal furtar, que é normal mentir, sabe? Gente, isso não é normal. Isso pode até estar ficando comum, mas isso não pode ser normal na vida de um cristão. Por quê? Porque não vivemos os padrões do mundo. Nossa boca não é feita para falar palavras malditas, palavras, sabe? Palavras feias. Onde às vezes nós vamos, você vê, eu já vi situações em que pessoas ficam rindo quando crianças falam palavrão, crianças que estão ali aprendendo, né? Estão aprendendo a falar. Aí a pessoa diz: olha, fulano, olha aqui o que o bebezinho falou. Gente rindo, aplaudindo. Gente, não é assim. Nossa vida tem que ser pautada no reino de Deus, é na sua justiça. Nós não temos que nos conformar com este mundo. Pastora, quer dizer que na sua mente não vai pensamento mundano, pensamento ruim, não vai palavrão? Vem, irmãos, vem aqui na minha mente. Agora eu decido se eu externalizo. Tem dia, sabe, até a gente brinca, né? Aquele dia que a gente machuca ali a unha, o dedinho do pé, que dá vontade de falar aquele aleluia bem alto, né? A gente brinca, sabe? Você vai externalizar um palavrão para quê? Para quê? Para que a gente vai externalizar palavrões? Se a minha palavra foi feita para glorificar a Deus, se eu entendi porque dele e por ele foram criadas todas as coisas, então eu fui criado para a glória de Deus, por que eu tenho que usar a minha boca para falar palavrões? Gente que fala palavrão no diálogo, no comum, gente que acha que isso é comum, que é normal, gente que trata os outros falando palavrões, deturpando a imagem das pessoas. Nós não podemos fazer isso. Hoje pela manhã, na oração das 5, nós fazemos a oração das 5, nós transmitimos, né, pelo Facebook da nossa igreja, o YouTube, eu e o pastor, e eu falava uma coisa. Eu disse: olha, você não pode impedir um passarinho de vir voar aqui em cima da sua cabeça. Mas você pode sim impedir esse passarinho de pousar, de fazer morada. Você pode impedir. Eu posso impedir. Sabe, queridos, o pensamento vem, a seta vem. Agora, eu decido se eu dou continuidade. Eu decido se eu quero, né? Se eu quero pecar. Se eu quero realmente dar vazão à obra da carne. Ou se eu quero, né, dar espaço ao Espírito Santo de Deus. É o livre-arbítrio. Deus não nos força nada. Por isso que todos os dias, o que a gente faz? Senhor, eu quero trazer a minha mente cativa à mente de Cristo. Os meus pensamentos, como diz também lá em Romanos 12, transforma, Senhor, renova a minha mente. Eu quero ter a minha mente renovada. Eu não quero me conformar com esse mundo, mas eu quero renovar a minha mente em Cristo Jesus. Eu quero renovar a minha mente em Cristo Jesus. Sabe, queridos, nós temos que entender que nós vamos sim, nós vamos administrar, nós vamos com a ajuda do Espírito Santo administrar esse pequeno órgão que é capaz de trazer vida ou morte, como diz a Bíblia. E como que vamos fazer isso? É através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Vai ter dias que nós vamos falhar? Vai. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos lembrar de 1 João 9,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de todo pecado, nos purificar de todo pecado. Ele é fiel e justo. Se você confessa, Ele perdoa. Nós temos que invocar hoje, buscar o nome do Senhor hoje. Como diz Isaías, né? Isaías 55, buscai ao Senhor, invocai o seu nome. Quando? Agora, é agora. Porque se eu deixo para fazer isso depois, pode ser que chegue uma hora que não dê mais o quê? Que não dê mais tempo. Pode ser, né? Tem gente que diz assim, às vezes você diz, a pessoa diz, ah, não, agora é muito cedo, eu não quero buscar agora, não. Eu não quero buscar a Deus agora, não. Quando eu estiver mais velho, eu busco o Senhor. Quando eu estiver mais velho, sabe, eu vou atrás de buscar o Senhor. Mas às vezes pode ser tarde demais. Então nós vamos invocar o nome de Deus hoje, nós vamos nos voltar hoje para Deus, nós vamos ser transformados no corpo, na alma, no espírito. Cada dia mais eu tenho entendido que nós temos que ter equilíbrio, né? Nós somos um ser trino, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é corpo, alma e espírito. Deus quer que nós tenhamos equilíbrio onde? No corpo, na alma e no espírito. Por isso que as nossas emoções, elas têm que ser saradas. Por isso que o nosso corpo tem que ter equilíbrio. Muitas vezes estamos ficando doentes porque não estamos cuidando bem do nosso corpo. Então, nós vamos fazer o quê? Nos voltar para Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu quero voltar para a essência. Eu quero voltar para a essência. Eu quero voltar para o Senhor. Eu quero voltar o meu coração. Sabe, queridos, para encerrar, antes de eu orar por você, eu quero falar uma ilustração que eu lembrei. Né? A ilustração justamente sobre o poder da língua. A história de um senhor que há muito tempo, né, ele tinha falado que o vizinho dele, ele vivia falando que o vizinho dele era ladrão. Esse senhor. Ele vivia falando, falava, sempre falando que esse vizinho era ladrão. Até que um dia, o que aconteceu? O vizinho, né, ele foi preso. Aí, depois de uns dias, né, passaram lá na cadeia, que passou nessa cadeia, esse homem que havia sido preso, ele foi solto, porque foi constatado que ele não era ladrão, que ele era inocente. E aí aquele rapaz, né, ele sofreu todo um processo, ele passou pelo tribunal, né, e quando ele estava lá no tribunal, o juiz chegou para aquele senhor, e o juiz disse, né, para aquele homem, né, aquele velho disse assim, o juiz perguntou por que ele tanto falava, né, que aquele homem era ladrão. Aí ele diz, senhor juiz, esses comentários não causam tanto mal, não. Isso aí não causa tanto mal às pessoas, não. Aí o juiz disse assim, então tá. Então faz o seguinte, escreve no papel todos esses comentários que você fez a respeito desse homem. Tá? Escreve no papel. E aí amanhã, antes de você voltar aqui para o tribunal, você pegue esse papel, pique esse papel bem picadinho, joga os pedaços no caminho da sua casa até aqui o tribunal. E você volte para ouvir a sentença desse ladrão. Aí o senhor fez isso, ele obedeceu o juiz, ele foi para casa, escreveu, né? Tudo que ele falava, picou, e na hora que ele estava voltando no tribunal, ele foi jogando pelo caminho. E quando ele chegou lá no tribunal, né? Ele tinha obedecido. O juiz perguntou se ele tinha feito, né? O senhor obedeceu o que eu falei para o senhor? Ele disse, sim, claro que eu obedeci. Eu obedeci. Aí o juiz disse assim, agora eu quero que você volte e que você cate pedacinhos de papéis e que você remende cada um. E você remende todo aquele papel. Aí o homem tomou um susto, né? Mas, senhor juiz, é impossível. Eu já nem sei como é que eu vou fazer isso. Por quê? Porque o vento já espalhou. Não dá mais não para eu juntar aqueles papéis.
Aí o juiz olhou para aquele senhor e disse, né? Da mesma maneira eu quero lhe dizer, sabe? Um simples comentário pode destruir a honra de um homem, a ponto de não mais poder consertar o mal que você fez, o mal que você causou. Se não pode falar bem de uma pessoa, não fale mal dela. E aquele velho, né, aquele senhor de idade, velho que eu digo, né, porque a história conta um senhor, um velho, né, não fala o nome dele, ele entendeu uma lição, que ele realmente quase que destruía a vida de um vizinho, simplesmente porque ele olhava e ele achava o vizinho com cara de ladrão. Mas ele entendeu que as palavras que foram lançadas não dava mais para ele colher. Sabe, queridos, quantas vezes nós temos realmente sido escravos das nossas palavras? Temos lançado palavras. Como eu falei para você, dá para colher essas palavras? Não dá para colher. Não dá para colher essas palavras. Mas uma coisa é certa. Você pode hoje se arrepender de todo o coração. E você pode pedir o Espírito Santo de Deus, sabe, que sonda você, para que ele venha hoje, né? Venha hoje te ajudar a lembrar das palavras que você falou para amaldiçoar a sua vida, a sua família, amaldiçoar, sabe, as pessoas que estão ao seu redor, amaldiçoar autoridades, amaldiçoar pessoas, sabe, queridos? Hoje você pode pedir para que o anjo de Deus anule essas palavras, principalmente se você tem autoridade, né? Se você tem autoridade na vida dessas pessoas. Por quê? Porque se você tem autoridade na vida delas, você lançou uma palavra maldita na vida delas. Você está lançando o quê? Uma palavra de morte. Mas você não foi gerado, você não foi criado por Deus para gerar palavras de morte. Eu sempre falo muito isso, né? As minhas filhas, eu digo muito a elas, né? Eu tenho duas meninas, elas são gêmeas, né? E eu sempre digo muito para elas, filhas, nós não fomos geradas por Deus para destruir. Nós não fomos geradas por Deus para amaldiçoar. Nós fomos geradas por Deus para abençoar. Nós fomos geradas por Deus para trazer palavras que gerem vida. Que gerem vida. Vida. Palavras que gerem vidas. Mesmo em meio a um vale de ossos secos. Lembra do profeta Ezequiel? Ele estava onde? Ele estava no meio de um vale de ossos secos. E Deus disse, Ezequiel, o que que você vê? Aí, o que que Ezequiel? Eu acho que Ezequiel deve ter pensado. Senhor, o senhor não está vendo? O senhor não está vendo o que eu estou vendo? Eu estou vendo ossos secos, né? Mas eu acho que, né, né, que às vezes ele pode ter pensado, mas de repente não, né? De repente ele pode simplesmente, né, realmente ter dito, Senhor, vejo ossos secos. Mas Deus disse, Ezequiel, olha, o que que você vê? Sabe o que Deus estava querendo dizer? Olha, não para o que você está vendo, mas olha para o que eu posso fazer. Eu posso fazer esses ossos voltarem a se tornarem vida, a tornar, né, vida, pessoas de novo. Sabe o que Deus diz hoje para mim e para você? Deus hoje nos diz, né? O que você tem visto na sua casa? Sabe, queridos, que hoje eu e você, nós tenhamos a nossa mente renovada pelo Senhor. Que nós tenhamos a nossa mente renovada pelo Senhor. A nossa visão não seja uma visão física, uma visão humana, uma visão de gente natural.
uma visão de pessoa, de homem, de mulher natural, mas que a nossa visão seja uma visão de homens e mulheres espirituais. Que a nossa boca seja boca para profetizar palavras de vida, palavras de bênção, palavras que gerem vida, vida por onde você for. Onde você for, queridos, vá declarando palavras, palavras de vida eterna, vá profetizando em meio ao vale de ossos secos. Profetiza vida. Profetiza vida e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Então renova hoje a sua mente em Cristo Jesus. Renova hoje a sua comunhão. Renova, ratifica. Senhor, venho confirmar que tu és o meu Senhor, que tu és o meu Salvador, que eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. E o Espírito Santo de Deus, ele vai me guiar, ele vai me conduzir em vitória, ele vai me conduzir para que eu tenha uma vida direcionada pelo Senhor. E onde eu for, as pessoas não mais me conhecerão como murmurador, como uma murmuradora, mas as pessoas vão me chamar de pessoa que abençoa, pessoa que tem solução, pessoa que não olha problema, mas que vê a solução para o problema. Porque o espírito de criatividade está em mim. Porque o espírito de sabedoria está em mim. O espírito que dá ensino, o espírito do Senhor Deus habita em mim. E ele me guia. Que no nome de Jesus, você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que seja um tempo, querido, sabe, de recomeço na sua vida. Seja um tempo de recomeçar, recomeçar. Se preciso for, nós vamos recomeçar a andar, sabe, recomeçar até a falar. Pastora, a senhora não tem noção. O meu vocabulário é cheio de palavrão, é cheio de palavras realmente... palavras malditas, palavras negativas, sabe, queridos? Hoje vai ser um tempo de recomeçar nas nossas vidas. Nós vamos recomeçar a falar palavras para o Rei. Nós vamos começar a andar e permanecer andando no caminho certo, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por esta aula, eu te agradeço por esta oportunidade. Oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo mais do Senhor, mais da palavra do Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque nós entendemos que tudo que está dentro do nosso coração precisa de mais do Senhor. Nós precisamos de mais do Senhor. Nós carecemos de mais do Senhor. Por isso que nesta noite, Deus, aqui nesta hora, pedimos que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha renovar a nossa mente. Nós trazemos todo o pensamento cativo até a cruz de Cristo. Nós queremos pedir que o Senhor venha renovar os nossos pensamentos. Nós queremos renovar a nossa mente. Não queremos nos conformar com os padrões deste mundo. Nós não aceitamos. Nós queremos colocar um basta em toda perseguição espiritual contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a nossa descendência. Nós não aceitamos as palavras malditas que foram liberadas para as nossas famílias. Nós queremos romper, quebrar, aplicamos o poder do sangue de Jesus, declaramos que nós e nossa casa, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós descansamos à sombra do Onipotente e nós vamos permanecer em Deus, nós vamos permanecer no caminho, nós vamos permanecer firmados em Jesus. Senhor, nós vamos permanecer no Senhor. Nós vamos todos os dias sendo transformados de glória em glória. Nós vamos todos os dias, Pai,
sendo transformados. Eu quero abençoar esta família aqui representada, esta vida aqui representada. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família. Eu declaro um tempo de recomeçar nas palavras, um tempo de recomeçar nos relacionamentos, um tempo de recomeçar, Deus, Senhor, na intimidade com o Senhor, na busca por conhecer mais do Senhor. Eu profetizo que este mês essa pessoa vai buscar o Senhor em oração como nunca antes buscou. Essa pessoa vai buscar o Senhor em oração, não é para receber bens, não é para receber coisas, mas é para ser atraída pelo reino do Senhor. Eu profetizo sobre esta vida, sobre esta vida. Em nome de Jesus, eu declaro a paz de Deus. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, esteja nesta casa, nessa família, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe as suas vidas. Que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigada, pastora Samara. Obrigada, pastor Ney, né, que estão à frente dessa pastor Daniel, pastora Fátima. Nós amamos todos vocês. Amém, pastora. Obrigada, viu? Obrigada. Para a gente sempre é uma honra tê-la conosco. Tá bom? Amém. Nós te amamos muito. Amém, te amo. Um abraço bem apertado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe, no nome de Jesus, cada um de vocês. Amém, pastora. Amém. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.